Bom, pessoal, dessa vez nós iremos falar sobre a questão dos organismos internacionais. Como vocês podem ver aqui no quadro, a formação dos organismos internacionais, ela passa pelo processo de Segunda Guerra Mundial. Esses organismos que nós temos hoje. Nesse momento específico, nesse vídeo específico, falaremos sobre a Conferência de São Francisco, que criou a ONU em 1945, como vocês podem ver aí. Bom, a ideia da ONU é uma ideia mais antiga. Para vocês terem ideia, em 1919, ao término da Primeira Guerra Mundial, foi constituída a Liga ou Sociedade das Nações, que tinha como objetivo gerir essas divergências, evitar que houvesse um novo conflito e tudo. Olha só, lá no fim da Primeira Guerra Mundial, vê-se que ela não teve sucesso. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial foi extremamente complicada e a própria Liga das Nações não foi competente o suficiente para evitar um confronto daquele tamanho. Agora, no fim da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de junho para julho de 45, os Estados Unidos e mais ou menos uns 40 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, e criaram a Organização das Nações Unidas. Esse organismo, sucessor da falida Liga das Nações, foi concebido com uma série de elementos internos. Olha só, uma Assembleia Geral que era formada basicamente por todos os elementos, todos os países partilhantes da ONU. Anualmente essa Assembleia se reúne a um fórum em que os países podem fazerem suas queixas, suas propagandas, suas sugestões, suas petições na Assembleia Geral. É um órgão é como se fosse um fórum, onde os líderes ou os representantes dos países tecem comentários sobre processos e etc. Já o Conselho de Segurança é considerado um dos organismos mais importantes, se não mais importante da ONU. Ele tem, por exemplo, a prerrogativa de interferir em conflitos e em divergências internas dos países membros. O Conselho de Segurança ele é formado por 5 membros permanentes, que inclusive têm direito a veto, ou seja, são 15 membros no total. 5 deles são permanentes e 10 membros são rotativos, ou seja, os 10 que são rotativos são eleitos a cada período de 2 anos. E os permanentes estão lá desde que a ONU foi fundada. Os membros permanentes eles têm uma prerrogativa interessante que é o poder de veto. Estados Unidos, a Rússia, a China, a Grã-Bretanha e a França podem, qualquer um deles sozinho, pode simplesmente evitar que uma ação da ONU exista. Dá um exemplo aqui. Se 14 membros da ONU optarem por uma ação e a França, ou a China, ou a Rússia, ou os Estados Unidos, ou a Grã-Bretanha, qualquer um deles disser assim, eu sou contra, automaticamente exerceu o poder de veto e a ação da ONU não pode. Então assim, olha só, o Conselho de Segurança da ONU permitiu a intervenção na Coreia, depois permitiu a intervenção no Afeganistão, aquela primeira guerra do Golfo, lá de 1990 para 91, o Conselho de Segurança da ONU. Então o Conselho de Segurança da ONU, ele atua nesse sentido. Veja bem, hoje há uma crítica com relação a esse conselho, que ele foi criado lá na década de 40, quando o número de países no mundo não chegava a 100. Hoje nós temos quase 200 países no mundo e, óbvio, com o mesmo número de países com essas prerrogativas especiais, que é o poder de veto. Então, hoje a ONU ela não pode fazer nada contra os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França ou a Grã-Bretanha, por causa do poder de veto. Então está aí uma discussão, o Brasil pleiteia já há algum tempo uma vaga como membro permanente, uma cadeira no assento permanente da ONU. Então assim, é uma luta que o Brasil tem. Mas para vocês entenderem, a última ação efetiva do Conselho de Segurança foi a autorização em 2011 para a ação militar contra Muammar Gaddafi lá na Líbia, durante aquele evento da Primavera Árabe. Existem também outros organismos internos da ONU. Por exemplo, em época de ebola, como agora, ou de gripes suínas, aquelas gripes todas, a Organização Mundial de Saúde é que tem protocolos e tem ações para conter esses avanços dessas pandemias, porventura elas surjam.
Com relação ao mundo do trabalho, a ONU tem a OIT, é ela que busca coibir os abusos com relação ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, à precariedade do estado do trabalho e tal. A FAO, a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, é extremamente importante quando se fala em combater a fome, ampliar a oferta de alimento, e hoje se fala muito em segurança alimentar e nutricional. E outros organismos, por exemplo, a Unicef, né, que fala da criança e do adolescente, o Acnur, que está ligado aos refugiados, o PNUD, que está ligado ao desenvolvimento, a Unesco, que está ligado ao patrimônio cultural. Então a ONU é uma instituição que já tem, que sobrevive desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é uma instituição que tem ainda um crédito, mas que precisa ser repensada, principalmente o seu Conselho de Segurança precisa ser repensado, porque ele já não dá conta de um mundo tão dinâmico quanto o de hoje. Então é isso, a ONU é uma instituição importante e assim, volta e meia, os vestibulares e o próprio Enem atuam cobrando questões sobre isso. Então, até a próxima, um abraço.